Olá, galerinha do oitavo ano! E aí, como está a dedicação nos estudos? Espero que cada vez mais vocês estejam se tornando amigos da matemática. Como? Praticando, fazendo os exercícios, assistindo às aulas, tirando as dúvidas. Então vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos falar de frações algébricas. Lembrem que no último vídeo eu falei ali um pouco, fiz uma questão que envolvia uma fração algébrica. E aí nós vamos conhecer hoje o que realmente é uma fração algébrica e alguns detalhes que nós vamos fazer na aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. O primeiro conteúdo que nós vamos ver hoje é o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Primeiramente, de números, porque vai ser a ponte para o que nós vamos ver a seguir. O MMC e o MDC para polinômios. Por quê, professor? Nós já aprendemos a fatorar. Nós já sabemos fatorar números e aprendemos a fatorar polinômios. Então vamos juntar tudo isso para o cálculo do MMC e do MDC. Então aqui é só uma revisão rápida, um parêntese muito simples, pessoal, para que a gente relembre como calcular o MDC e o MMC de números. E aí eu vou fazer essa demonstração, vou mostrar a vocês como isso é feito, primeiro fazendo a fatoração dos números em separado. Eu sei que quando a gente calcula o MMC de números, a gente junta os dois números na mesma fatoração. Mas nada impede que a gente faça a separação e a fatoração em separado desses números. Então, vou pegar aqui um exemplo simples. Eu quero o MMC entre 35 e quero o MMC entre 35 e 40, por exemplo. O mínimo múltiplo comum dessas duas situações. E também vou querer o máximo divisor comum. Então, é simples. Tanto para o MMC quanto para o MDC. O que é que eu faço? Fatoro esses dois números. Então, fatoro 35, fatoro 40. Quando eu fatoro números, eu faço uma decomposição em fatores primos. Então, 35 é divisível por 2? Não. É divisível por 3? Também não. É divisível por 5? É. Dá 5. E aqui sobra 7. O 7 só dá para dividir por 7, que dá 1. Então, como é que fica a fatoração aqui desse número 35? Fica 5 vezes 7. Vamos por 40. 40 dá por 2? Dá. Que dá quanto? 20. 20 dá por 2? Dá. Que dá quanto? 10. 10 dá por 2? Também dá. Que dá quanto? 5. O 5 só dá por 5, que dá 1. Está feita a nossa fatoração. Juntando aqui as potências, aqui as bases iguais, fica 2 elevado ao cubo vezes 5. Que é a fatoração numérica de 40. Então, fatorei 35, fatorei 40. Como é que eu obtenho o MMC entre esses dois números? Ora, pessoal, muito simples. Eu não fiz a fatoração? Fiz. Eu vou juntar o produto dos fatores iguais e dos fatores diferentes, tá? Com o maior expoente. Ou seja, quem é igual aqui? 5 e 5. Então, vou juntar. O 5 vai entrar no MMC. E tenho aqui, ó, tem alguém mais igual? Não. O resto é tudo diferente. Perfeito. Então, multiplica por 7 e multiplica por 2 ao cubo. Lembrando que eu sempre multiplico pelo maior expoente. E aí você pode fazer com qualquer número, qualquer conjunto de números. Você vai fatorar. Fez a fatoração, você vai ter fatores, né? Vai ter um produto entre esses fatores. E aí você junta tudo para o MMC. É claro que quando eu falo de fatores iguais, eu não vou pegar o 5 daqui e o 5 daqui. Eu vou pegar só uma cópia, ou seja, só um 5. Tá? E aí o 7 é diferente, o 2 ao cubo é diferente, e juntei aqui. E esse é o meu MMC. Claro que se eu multiplicar, vai dar um número. Vai ficar aqui, ó. 2 ao cubo dá 8. 5 vezes 8 dá 40. 40 vezes 7 dá 280. Esse é o MMC desses dois números, entre 35 e entre 40. Simples. E como é que fica o MDC? O máximo divisor comum desses números. Então, só para a gente relembrar, o MMC significa o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, então tem que ser 280 nesse caso. E o MDC é o máximo divisor comum, ou seja, é o maior divisor que divide os dois ao mesmo tempo.
Então, para o MDC, eu vou proceder de uma forma um pouquinho diferente. Como assim? Eu vou simplesmente pegar o que for igual somente. Somente o que for igual. E detalhe, com o menor expoente, tá? Então veja aqui, o que é que eu tenho igual? Tenho 5 e tenho 5. Ambos os expoentes desses dois fatores é 1. Então o MDC aqui seria 5 apenas. Ou seja, o maior número que divide 35 e 40 ao mesmo tempo é apenas o número 5. Ele é o máximo divisor comum. Existem outros divisores? Existem, mas eles não são comuns a 35 e 40 ao mesmo tempo. Então, é essa mesma análise que nós vamos fazer para a fatoração, para o MMC e para o MDC de polinômios, tá? Ou seja, a fatoração vai estar inclusa. Então, você tem que saber os casos de fatoração que nós estudamos. São quantos, pessoal? São 4, não é? Nós temos fator comum, nós temos agrupamento, nós temos diferença de dois quadrados e nós temos o trinômio quadrado perfeito. Então, para calcular MMC e MDC de polinômios é possível. Eu preciso saber da fatoração. Então, nós vamos agora falar um pouquinho dessa fatoração para o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum de polinômios. Então, tem aqui o passo a passo, tanto para o MDC, tanto para o MMC. Então, vamos lá. Para o MDC, o que é que nós fazemos? Fatoramos o polinômio. Veja aqui para o MMC, fatoramos o polinômio. Essa fatoração dos polinômios, pessoal, tem que ser completa, ou seja, tem que ser de modo que não seja mais possível fatorar, tá? Então, você tem que fatorar até o último caso, até o fim. E aí muda um pouco apenas o segundo passo. Para o MDC, eu vou pegar o produto dos fatores comuns ao menor expoente. É o que nós fazemos numericamente. Já para o MMC, eu vou juntar tudo. Ou seja, o produto dos fatores comuns e não comuns com o maior expoente. Tá? Então, vamos fazer aqui no exemplo. Ó. Temos aqui 3 polinômios, que são 3 monômios. 36, x à sexta, y ao quadrado, z ao cubo. Temos aqui 60, x à quarta, y ao cubo. Temos aqui 315, x à quinta, y à quarta, z ao quadrado. Então, eu quero o MMC e eu quero o MDC desses 3 polinômios, que são 3 monômios. Então, é simples, pessoal. Eu vou fatorar aqui completamente. Como é que eu fatoro 36 completamente? Então, eu faço aqui a decomposição. Fazer aqui rapidinho, 36 dá por 2, que dá 18, dá por 2, que dá 9. Aí agora só dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Como é que fica a fatoração de 36? Fica 2 ao quadrado. Então, deixa eu colocar aqui na frente o polinômio. 36, x ao quadrado, y ao quadrado, z ao cubo, é igual a 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, que foi a fatoração do 36, vezes quem? X ao quadrado, que eu não vou simplesmente separar o x ao quadrado, vai ficar isso. No caso é x à sexta, tá, pessoal? Para a gente não cometer erros aqui, vamos corrigir. X à sexta, x à sexta. Então, x à sexta vezes y ao quadrado vezes z ao cubo. Vamos agora fatorar o outro. Quem é o outro? 60x à quarta, y ao cubo. Como é que fica a fatoração de 60? Eu faço aqui rapidinho a decomposição de 60 em fatores primos. Dá por 2, que dá quanto, gente? Dá 30. Dá por 2, que dá 15. Dá por 3, que dá 5. Dá por 5, que dá 1. Então, 60 fica 2 ao quadrado, juntei aqui os dois semelhantes, vezes 3, vezes 5, que multiplica x à quarta, que multiplica y ao cubo. Ou seja, eu estou fatorando, estou escrevendo tudo como um produto de vários fatores, de vários termos. Como é só um monômio, eu faço a fatoração dessa maneira. Vamos fatorar agora o 315. 315, x à quinta, y à quarta, z ao quadrado. Como é que fica a fatoração? Vou ter que fatorar aqui o 315 também. Fatoro aqui o 315,
Dá por quanto, pessoal? Dá por 2? Não dá. Dá por 3? Dá por 3. Como é que eu sei que o número é divisível por 3? Eu vou somar todos os algarismos. Se esse resultado der um número divisível por 3, então o número total é divisível por 3. Então, 3 mais 1, 4, 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3? É. Então, 315 também. 315 dividido por 3 é 5. 105 ainda dá por 3. 105 por 3 vai dar quanto? 35. 35 não dá mais, agora só dá por 5, que dá 7. Dá por 7, que dá 1. Então, fica aqui 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7, x à quinta, y à quarta, z ao quadrado. E agora que eu já tenho os 3 polinômios fatorados, eu vou poder prosseguir para o cálculo do MMC e do MDC. Vai depender de qual eu queira calcular. No caso aqui, eu vou calcular os dois. Então, vamos fazer o cálculo aqui do MDC. MDC. Vou seguir o segundo passo. Vou pegar o produto dos fatores comuns apenas, elevados ao menor expoente. Então, vou procurar aqui quem é comum. O 2 é comum a todos? Não é, pessoal. Aqui eu tenho, mas aqui eu não tenho 2. Então, está descartado. O 3 é comum a todos? O 3 é. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Qual é o menor expoente, pessoal? Esse daqui, 3 elevado a 1. Então, para o MDC, vai ficar aqui. Já sei que o 3 faz parte do MDC. Vamos agora para as variáveis. Tem o x aqui, tem o x aqui, tem o x aqui. Tenho sim, nos 3 termos eu tenho a variável x, então é comum aos 3 termos. Quem é o menor expoente? Aqui, ó, 4. Então ele vai entrar no MDC, x à quarta. Vamos agora para o y. Eu tenho o y aqui, tenho o y aqui, tenho o y aqui. Tenho o y nos 3 termos? Tenho sim. Então, qual é o menor expoente? O menor expoente está aqui, ó, quadrado. Então vai ficar y ao quadrado. Veja que o z eu não tenho. Não tenho z nos 3 polinômios que eu estou fatorando. Então, meu MDC vai ser simplesmente 3x à quarta, y ao quadrado. Então, é bem tranquilo, pessoal. Eu fatoro todo mundo. Depois que eu fatorar, eu vou reunir a galera. Para o MDC, eu vou reunir a galera que se repete em todos os polinômios, ou seja, todos os termos iguais, com o menor expoente. Já no MMC, que é que diz o segundo passo, vou pegar todos os fatores comuns e não comuns, sempre com maior expoente. Ou seja, eu vou pegar a galera, tá? Pegando aqui a galera, ó, o 2, independente de ser ou não comum, qual é o maior expoente? O maior expoente do 2 é o próprio 2. Expoente 2. O do 3, qual é o maior expoente? Quadrado, né? Então, 3 ao quadrado. O do 5, o maior expoente é o próprio 1. E o do 7 aqui, ó. Lembre-se que tem o 7 também. Então, vai ser simplesmente 7. E agora as variáveis. Vou pegar x, o maior expoente é 6. Vou pegar o y, o maior expoente é 4. Vou pegar o z, também, apesar de não ser comum, mas eu estou reunindo a galera, seja comum ou não comum, todo mundo com maior expoente. O maior expoente do z é 3. Então, juntando aqui, para terminar o nosso MMC, como é que vai ficar? 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Então, 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 9 dá 180. 180 vezes 7, vamos fazer aqui rapidinho. 180 vezes 7, que dá 0. 7 vezes 8 dá 56. E vai 5, 1.260. Então, juntando todo mundo, dá 1.260, x à sexta, y à quarta, z ao cubo. Então, é bem tranquilo, pessoal. É só lembrar, eu preciso fatorar os polinômios até o fim. No caso aqui eram monômios, então a fatoração é bem tranquila. Ah, professor, mas e se tiver polinômios com 2 ou mais termos, que não sejam monômios? Também vai ser procedido da mesma maneira. O procedimento é o mesmo, pessoal. Só que aí você vai ter que usar aqueles casos de fatoração que nós estudamos em aulas anteriores.
e é o que nós veremos a seguir. Então aqui, vou calcular o MMC, vou calcular o MDC, só que agora eu tenho três polinômios. O polinômio A, o polinômio B e o polinômio C. Preciso fatorar, pessoal. Como é que vai ficar a fatoração? Esse do meio eu já sei. Como eu considero que vocês já devam ter praticado o suficiente para saber usar os casos de fatoração de maneira mais rápida, eu vou fazer aqui a fatoração de maneira mais rápida. Mas caso você tenha dúvida, é só perguntar na nossa aula presencial, tá, pessoal? Então aqui é uma diferença de 2 quadrados. Veja que eu consigo extrair a raiz quadrada de m ao quadrado. Veja que eu consigo extrair a raiz quadrada de 4n ao quadrado. Então a diferença de 2 quadrados tem como fatoração o produto da soma pela diferença. Quem são os dois termos, pessoal? Raiz quadrada de m ao quadrado, lembre-se, se eu extrair a raiz quadrada de m ao quadrado, eu divido o expoente por 2, fica apenas m. Então aqui vai ficar m. Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor. Então aqui vai ficar m. E a raiz quadrada de 4n ao quadrado. Como é que vai ficar a raiz quadrada de 4n ao quadrado? Mesma ideia, raiz quadrada de 4n ao quadrado, raiz quadrada de 4 dá 2, e a raiz quadrada de n ao quadrado vai ficar n porque eu divido o expoente por 2. Então fica 2n aqui, e aqui fica também m menos 2n. Já fiz a fatoração de um polinômio, vou fatorar os demais. Aqui, pessoal, 3 termos. Então, repassando os casos. Fator comum, não tem. Já estou vendo aqui que eu não tenho fator comum. Não é diferença de 2 quadrados, porque tem 3 termos. Não é agrupamento, porque não tem no mínimo 4 termos. Então, é trinômio quadrado perfeito. Como é que vai ficar a fatoração de um trinômio quadrado perfeito? É o quadrado. Como eu tenho um termo negativo, ele já dá de cara aqui que é a diferença. E quem são os dois termos que eu vou usar? Vou extrair a raiz quadrada. De quem? De m ao quadrado e de n ao quadrado, que eu já extraí aqui em cima. Então, a de m ao quadrado é m, e a de n ao quadrado, de 4n ao quadrado, no caso, é 2n. Então, já está feito aqui a segunda fatoração. Vou fatorar esse terceiro polinômio, o polinômio c, que parece um pouquinho mais complicado, pessoal, mas dá para fazer por agrupamento, tá? Por quê? Eu não tenho fator comum a todos os termos, e ele tem 4 termos ou mais. Eu vou tentar logo o agrupamento. Esse é o meu grupo 1, e esse aqui é o meu grupo 2. Então, o grupo 1, eu vou colocar o m em evidência. Aí vai ficar como? Vai ficar m, porque lembre-se, divido m ao quadrado por m, que dá m. E aqui eu divido m por m, que vai dar 1. Então, lembre-se que esse parênteses tem que aparecer aqui nesse segundo grupo. E aí, o segundo grupo, o fator comum, eu vou colocar o menos 2. E veja que vai dar certo, pessoal. Coloquei o menos 2. E aí, veja só. No caso, não vai ser apenas o menos 2. Vai ser o menos 2n, ó. Tem um n nos dois termos. Então, vai ser menos 2n. E vai ficar aqui m mais 1 também. Veja que bacana, não é? M mais 1 aqui, m mais 1 aqui. Quem está em dificuldade de visualizar isso, faz a multiplicação. Ó. Mais e menos dá menos. 2n vezes n fica 2mn. Menos e mais dá menos. 2n vezes 1 dá 2n. Então, eu coloquei o valor negativo também em evidência para que o meu parêntese aqui, o n mais 1, coincidisse com o n mais 1 do primeiro grupo. Então, como é que vai ficar a minha fatoração? Vai ficar assim, ó. M, que multiplica m mais 1, e menos 2n, que multiplica m mais 1. Finalizando a fatoração, quem é que eu vou pôr em evidência aqui? O meu m mais 1. Então, coloco o m mais 1 em evidência. E aí, quem é que sobra aqui? Sobra o m. Quem é que sobra aqui? O menos 2n. E aí está feita a fatoração do terceiro polinômio. Bom, pessoal, feitas as fatorações, vamos proceder para o cálculo do MDC e do MMC.
Pelo mesmo segundo passo. Para o MDC, vou pegar os fatores comuns. Pessoal, os fatores comuns em polinômios, tá? Aqui, ó, tá dentro do parênteses, vai representar um fator. Então, isso tudo aqui é um fator, isso tudo aqui é um fator, isso aqui é um fator e isso aqui também é um fator, tá? Então, dito isto, quem são os fatores comuns? Aqui eu tenho n menos 2n. Aqui eu também tenho n menos 2n. E aqui também eu tenho n menos 2n. Opa, então o fator comum é m menos 2n. Qual é o menor expoente? O menor expoente é o 1, né? Porque aqui eu tenho elevado ao quadrado, só que aqui eu tenho elevado a 1. E aqui também está elevado a 1. Então, o meu MDC é simplesmente isso. A única coisa que tem em comum aos três termos é justamente o m menos 2n. O restante não é comum aos três termos, é comum somente a 2. Tá? É o que acontece aqui, ó. O m mais 2n é comum aqui. E aqui o m mais 1 é só comum nesse. Então, eu não tenho nem sequer comum a dois termos. Eu só tenho um fator que é comum aos três e eu tenho fatores diferentes nos outros dois polinômios. Então, para o MMC, eu vou fazer o mesmo processo. Fatores comuns e não comuns. Vou juntar a galera, pessoal. Sempre com o maior expoente. Ou seja, eu vou juntar aqui com o maior expoente, m menos 2n. O maior expoente ao quadrado. Vou juntar aqui, ó, o m mais 2n. M mais 2n. E vou juntar também aqui, pessoal. Deixa eu apagar aqui. E vou juntar também quem? O m mais 1 aqui. M mais 1. Está feito o MMC. E aí é só multiplicar aqui e você vai obter um polinômio só que vai representar o MMC desses três polinômios. Então é isso, pessoal. Basta que eu fatore todos os polinômios. Eu vou obter fatores. Então, o que está dentro de um parênteses é considerado um fator só, independente do número de termos que contenha lá dentro, mas é um fator só. E aí eu pego os fatores iguais para o MDC com o menor expoente. E depois para o MMC eu reúno todo mundo. Fatores iguais e fatores diferentes, com o maior expoente. Então, MDC, menor expoente. MMC, eu pego sempre os maiores expoentes. Ok? Isso vai servir, principalmente o MMC de polinômios, quando nós formos fazer operações com frações algébricas, que nós vamos conhecê-las a seguir. Bom, pessoal, então vamos conhecer agora o que é uma fração algébrica de verdade. Então, uma fração algébrica é toda fração que possui variável no denominador. Essa é a definição de fração algébrica. Muito simples, pessoal. Vou dar exemplos aqui, ó. 3 sobre x. Possui variável no denominador, é fração algébrica. Lembrando que o numerador é um polinômio, claro, um monômio, e o denominador também é um polinômio, claro, um monômio, então é uma fração algébrica. Outro exemplo, 2x mais 1 dividido por x menos 3. Também é uma fração algébrica. Outro exemplo aqui, ó, 3x ao quadrado mais 4x menos 1 dividido por x ao quadrado mais y mais z. É uma fração algébrica. Teve variável no denominador, isso significa que eu tenho uma fração algébrica. E aí, da mesma forma que eu posso simplificar frações numéricas, eu posso simplificar frações algébricas. Como eu faria a simplificação de frações algébricas? Nós vamos seguir esse exemplo aqui. E aí, lembre-se que eu fiz uma questão na aula anterior, que basicamente eu fiz a simplificação da fração algébrica que era dado na questão. Então, nós vamos prosseguir na simplificação dessa fração algébrica. Qual é a regra geral, pessoal? De um modo geral, para eu simplificar uma fração algébrica, eu vou dividir o numerador e o denominador pelo MDC, entre os polinômios que compõem o numerador e o denominador. Então, isso daí, basicamente, pessoal, é simples. Eu vou fatorar o numerador, vou fatorar o denominador e vou cancelar os fatores iguais. Muito simples. Basicamente é isso que eu faço. Então não vou precisar fatora o numerador, fatora o denominador, acho o MDC, depois divido o numerador pelo MDC, depois divido o denominador pelo MDC. Então eu já posso fazer direto. Fatora o numerador, fatora o denominador.
Os termos que forem iguais, eu cancelo. Ou seja, os fatores que forem iguais, já era, eu cancelo. Simples. Então vamos ver aqui, ó. Nessa fração, o numerador é uma diferença de 2 quadrados. Dois termos aqui, como é que fica essa fatoração? X à quarta raiz quadrada é x ao quadrado. Ou seja, divido o expoente por 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. E a raiz quadrada de 16 é 4. Como a diferença de 2 quadrados tem como fatoração o produto da soma pela diferença de dois termos, e os dois termos é o que eu obtive nas raízes, está feita a fatoração do numerador. Gerou dois fatores, ó, um fator e o outro fator. Vou fatorar agora o denominador. Como é que fica a fatoração aqui do denominador? Pessoal, agrupamento, porque ó, 4 termos e não tem fator comum. Então eu vou dividir aqui, esse é o meu primeiro grupo, esse é o meu segundo grupo. O primeiro grupo, o fator comum é o x, e vai ficar aqui x mais 1. Lembre-se que eu divido o polinômio original pelo fator comum. Então vai ficar x que multiplica x mais 1. E aqui o fator comum é 2, que vai multiplicar também x mais 1. Resultado da fatoração vai ficar assim, ó. X que multiplica x mais 1. Ou melhor, eu vou fazer logo a fatoração aqui embaixo. Vou terminar aqui. Então vai ficar assim, ó. X que multiplica x mais 1 somado com 2 que multiplica x mais 1. Então vou colocar em evidência o x mais 1 e a fatoração do denominador vai ficar assim. X mais 1 que multiplica x mais 2. E aí eu vou jogar aqui, ó. X mais 1 que multiplica x mais 2. Ora, professor, mas eu não tenho fatores iguais nem no numerador nem no denominador. Realmente, ainda não. Mas se vocês prestarem atenção, isso daqui ainda continua sendo a diferença de 2 quadrados. Então eu posso fatorar. E lembre-se que eu tenho que fatorar completamente, pessoal. Aqui não foi fatorado completamente, foi só fatorado um pedaço. Então como é que vai ficar? Esse não dá mais para fatorar. Só que esse dá para fatorar. É uma diferença de 2 quadrados. Veja que eu consigo extrair a raiz quadrada de x ao quadrado, que dá x. Lembre-se, divido o expoente por 2 para extrair a raiz quadrada. Consigo extrair a raiz quadrada de 4, que dá quanto? Que dá 2. Então a fatoração desse segundo fator aqui vai ficar x mais 2, que multiplica por x menos 2. Então está feita a fatoração desse segundo fator. Embaixo, realmente, eu já fiz a máxima fatoração. X mais 1, x mais 2. Para simplificar aqui essa fração algébrica, eu vou procurar os fatores iguais. X ao quadrado mais 4 não tem embaixo. X mais 2 tem aqui, ó. Então eu vou cancelar, pessoal. Quando eu cancelo, eu faço o famoso corte. X menos 2 em cima, x mais 1 embaixo. Então, simplificando, vai ficar x ao quadrado mais 4 em cima, que multiplica x menos 2. E embaixo vai ficar x mais 1 apenas. E essa é a minha simplificação de frações algébricas. Ou seja, fatoro o máximo possível, depois cancelo os fatores iguais no numerador e no denominador. E vai ser sempre assim que eu vou simplificar as frações algébricas. Isso vai ser muito importante para as operações que nós vamos fazer com frações algébricas a partir da próxima aula. Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós continuamos com as operações com frações algébricas. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima.